Bom dia, peço licença para entrar na sua casa mais uma vez, né? Hoje é domingo, amém? Vamos estar fechando os nossos olhos nesse momento e orando, elevando uma oração ao nosso Deus, amém? Feche seus olhos aí. Senhor meu Deus, eis-me aqui, Paizinho, como um vaso nas tuas mãos, como um canal, Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor deseja, Pai, a tua palavra, a tua mensagem, Senhor, eu clamo a ti, Pai, por todas as pessoas que vão estar visualizando essa mensagem, essa palavra, Senhor, que a tua presença seja manifesta, Senhor, toca na vida dos teus filhos, Senhor, de uma forma sobrenatural, Senhor, que eles possam entender a tua palavra, que eles possam ser libertos, Pai, em nome de Jesus, de toda a opressão do inimigo, Pai, que a venda dos olhos seja arrancada, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam sentir algo tremendo, Pai, que eles possam sentir a tua presença, que eles possam ser impactados com a tua glória, Senhor, em nome de Jesus, que haja transformação, que haja libertação, que haja cura, que haja renovo, que haja fortalecimento, Senhor, através da tua presença e da presença do teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus eu clamo a ti pelo dia de hoje, te agradeço, Senhor, pelo ar que eu respiro e por tudo que o Senhor tem concedido na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Então hoje nós vamos estar dando continuidade à série Espírito Santo. Então ontem eu falei sobre os emblemas do Espírito Santo, ou seja, as figuras pelas quais o Espírito Santo ele é conhecido, Então o primeiro emblema é a pomba, O segundo emblema a água, e eu parei no terceiro emblema sobre o óleo, Então eu falei da importância da unção, mas eu citei o versículo de Lucas 4, e não era 4:8, tá? 4:18 eu acabei não lendo com vocês, porque o vídeo ele acaba sendo curto, mas a intenção é fazer um devocional e não uma pregação de 40 a 1 hora, Então, como é um devocional, eu não posso ultrapassar o limite aí de 26 minutos de mensagem, até porque se estende muito, E às vezes as pessoas não têm tempo de ficar parado na frente e visualizando, por tanto tempo. Então, não tem como eu conseguir compilar e deixar mais curto, mas também não tem como eu prolongar muito, Então, essa série do Espírito Santo, ela vai ser dado continuidade no próximo final de semana. São 3 mensagens por final de semana, Pai, Filho e Espírito Santo, sexta, sábado e domingo. Então, é isso que o Senhor colocou no meu coração. Então, por enquanto, as mensagens elas continuam apenas sexta, sábado e domingo, seguindo a direção do Espírito Santo, porque a palavra dele, a mensagem é dele. Eu sou apenas o canal, o vaso que está transmitindo a mensagem que vem de Deus, que vem do alto. Amém? Então, que você esteja abrindo lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, que daí nós vamos estar finalizando o terceiro emblema, que é o óleo, Está ligado à unção, Vamos lá então, estar lendo, pegue a tua Bíblia aí, pegue a tua palavra, amém? Esteja abrindo lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18. Então diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Amém? Então, o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, é sobre mim, é sobre a minha vida, porque Ele me ungiu. Então, por isso que o emblema, a figura do Espírito Santo é o óleo, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, ou seja, falar, pregar os evangelhos, pregar a palavra do Senhor, e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então aqui, o óleo, além da gente ser ungido, o óleo ele é usado para cura, Então o bálsamo ele é um óleo curador que se usava muito antigamente, Hoje em dia, com a medicina e todos os medicamentos que existem, não há necessidade, mas na época, do Senhor Jesus,
O óleo, ele era essencial para a cura. Era o óleo que se utilizava para curar as feridas. Amém? Então aqui ele está falando do óleo que enviou-nos a curar os quebrantados de coração, né? E aquilo que eu falei, através da unção que nos é dada, que nós podemos, né, impor as nossas mãos sobre os enfermos, porque aqui está na palavra que ele nos enviou para curar os quebrantados de coração. Então, é a cura exterior, né? Mas é a cura na alma, né? Os quebrantados de coração, está falando do coração. Coração é alma, é sentimento, é emoção, amém? Então, é para ser curado. Então, o Senhor, ele nos envia para isso. Primeiro, ele nos unge, né? Ele nos capacita e depois ele nos envia para evangelizar as pessoas e para curá-las, porque as pessoas estão doentes. E a doença pior é a da alma, né? É a doença que mata, é a doença que leva as pessoas ao suicídio. Essa é a pior dor, muito maior do que a dor da nossa carne, a dor externa, é a dor na nossa alma, no nosso espírito, né? E essa dor, ela é suprida com a presença do Espírito Santo em nós, amém? E quando nós passamos a ter, quando nós somos curados, o Senhor, ele quer que a gente vá, que é o id do Senhor, e que a gente possa levar a presença do Espírito Santo àqueles que estão em trevas, aqueles que estão na escuridão, aqueles que estão mortos espiritualmente e que não conhecem a Jesus. Amém? Então falei de 3 emblemas, 3 figuras. A 4ª figura é o selo. Amém? Então, por que o Espírito Santo ele é comparado a um selo? Tá? Porque no tempo em que o Novo Testamento ele foi escrito, existia o selo romano, né? Então cada império, cada nação tinha o seu selo, né? Então o que era o selo? Ele era um brasão, como se fosse um carimbo, né? Que identificava aquele império, aquela nação, né? E aonde aquele selo ele era selado, né? Que era selado com cera quente. Então, colocava cera quente ali e selava. O que significava? Que aquilo era propriedade. Então, o selo romano significava que aonde aquele selo estivesse, aquilo era propriedade dos romanos, né? Então, é isso que quer dizer uma das funções do selo. Então, significa que aquilo a qual está o selo ali é propriedade de alguém. No caso aqui, propriedade dos romanos, né? Então, o selo, ele também simbolizava o final de uma transação. Então, digamos, o rei do Império Romano combinava algo com o rei de um outro império, né? Uma transação, não vai haver guerra, ou estou comprando uma parte lá do terreno, lá, algo assim, algo que era combinado entre eles. Então isso precisava ser selado. E na época as pessoas não tinham assinatura, né? As pessoas não tinham ainda assinatura, as pessoas não escreviam o próprio nome. Então, como que era feito? Confirmou a transação, era selado o compromisso, tá? Então esse documento ele era selado como se fosse uma assinatura, tá? Esse selo ele também era uma identificação, tá? Então identificava, né, que aquele selo pertencia àquele determinado império, Império Romano, por exemplo, tá? Também significava segurança, tá? Porque algo selado, então uma carta enviada que estava selada, aquele selo não podia ser quebrado, não podia ser rompido, tá? Ele não podia ser violado até chegar a pessoa que poderia abrir aquele selo. Então, se o rei enviava uma carta para um rei de um outro império, a pessoa que estava levando aquela carta, ninguém poderia romper, nenhuma outra pessoa poderia romper, somente a pessoa a qual estava endereçada aquela carta. Então isso significava segurança, tá? Também o selo ele tinha também significava valor e autoridade. Então valor por quê? Porque pertencia a alguém importante, no caso, né, o Império Romano. E autoridade, porque a carta selada,
ela passava fronteiras, né? Então ela passava de um império para outro, de uma cidade para outra, e aquela carta ela não podia ser rompida, tá? Era como se fosse um visto. Então, se a pessoa recebesse aquela carta, ela tinha autorização para passar. Foi o que aconteceu com Neemias, né? Então Neemias, ele pediu autorização para o rei da Pérsia, né? Porque ele era cativo, então ali ele era propriedade daquele rei, ele não era mais, né, propriedade de Israel. Então ali ele era propriedade do rei, ali ele era o copeiro do rei, então ele pediu autorização. Então foi isso que o rei fez, ele fez uma carta, selou ali como um visto mesmo. E com aquela carta, Neemias foi passando as cidades, passando as fronteiras como um visto mesmo. Eu tenho autorização do rei para passar. E assim ele foi até chegar em Israel e cumprir o propósito, né, ao qual ele tinha colocado no coração dele, né, que era passar. Então, o selo também, ele significa isso, tá? Valor, autoridade. Então, o selo não podia ser rompido, tá? Então, isso trazendo para o Espírito Santo. Então, por que o Espírito Santo ele é colocado como um emblema, uma figura, como selo? Por causa de tudo isso que eu falei, né? Então, o Espírito Santo, ele nos sela, né? E nós passamos a ser propriedades do Deus vivo, né? Nós passamos a ter autoridade através do Espírito Santo. Nós passamos a ter valor, né? Então, aquela pessoa que falava, eu não tenho valor. Não, você tem valor. Você tem muito valor para Deus. Então, você passa a ter valor. Você passa a ter autoridade no reino espiritual, né? Autoridade para repreender demônios. Autoridade para libertar as pessoas que estão cativas, né? Como está aqui, que através do Espírito Santo nós fomos enviados para evangelizar os pobres e a curar os quebrantados de coração, né? Então isso que significa o selo. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Então nós somos propriedade dele, né? Onde nós temos segurança, onde nós temos valor, onde nós temos autoridade. Oh, aleluia! É onde nós podemos passar. Temos o visto do Espírito Santo. Então nós podemos passar. E os demônios, eles têm que abrir caminho para você passar. Porque o Espírito Santo está em você. Oh, aleluia! Como é bom saber disso, né? Então, ou seja, o Senhor, ele nos regenerou, né? Ele nos fez nascer de novo e ele nos selou. Então, o preço que o Senhor Jesus pagou naquela cruz, né? E da morte nós passamos a ter vida. Nós somos regenerados, nós somos nova criatura, né? Nós nascemos de novo, por isso do batismo. Por isso, além de eu assumir o compromisso e falar e aceitar o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da minha vida, eu preciso descer as águas, eu preciso ser batizado, né? E ali fica o velho homem naquelas águas e nasce uma nova criatura para Deus. Então nós nascemos de novo e nós somos selados, ou seja, a obra de Deus, ela é completa. O Senhor nos sela como propriedade do Senhor. Agora nós somos de Deus e o inimigo não pode nos tocar, porque existe uma lei no reino espiritual. Então ele não pode nos tocar, porque nós somos selados, nós somos separados, nós somos escolhidos pelo Senhor Deus. Amém? Então creia nisso, que uma vez que você tem o selo do Espírito Santo, nada pode te tocar, exceto se você der legalidade no reino espiritual através do pecado. Mas se você, como noiva do Cordeiro separada, procurar ter uma vida reta, uma vida santa, procurar seguir o que está nessa palavra, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, o Espírito Santo estará com você sempre. Mas o que entristece o Espírito Santo é o pecado e é você não ouvir ele, porque ele está conosco o tempo todo, né? E você não ouvir ele e procurar fazer aquilo que você quer. E como o filho, aquele filho rebelde, começa a fazer o que ele quer, uma hora que o pai fala, não faça, não faça, você vai se machucar, não vai, você vai se quebrar, não faz isso, não faz isso.
E o filho rebelde, teimoso, vai lá e faz, quebra a cara, né? Então é isso que o Senhor não quer, porque Ele nos ama tanto que Ele não quer que a gente peque, que a gente faça algo, que a gente vai se arrepender. E tudo aquilo que a gente planta é o que a gente vai colher, amém? Então você plantou maldade, você plantou pecado, é isso que você vai colher. Mas se você planta a bondade, se você está no centro da vontade de Deus, é só bênção que tem, amém? Então, eu falei do terceiro, né, do primeiro, a pomba, o segundo, a água, o terceiro, o óleo, o quarto, o selo. E agora o quinto emblema, o vento. Oh, aleluia! Vamos abrir a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1. A descida do Espírito Santo. Leia essa passagem de apóstolo, essa passagem que é tremenda da descida do Espírito Santo. Então, lá na Santa Ceia, o Senhor tinha prometido, né, que rogaria ao Pai e enviaria o Consolador. E aqui eles estavam aguardando. E aqui foi a grande descida do Espírito Santo. Amém? Então vamos ler lá a partir do versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aleluia! Então o Espírito Santo, ele é como o vento. Nós não podemos vê-lo, mas nós podemos ouvir a sua voz e nós podemos senti-lo como uma brisa, nós podemos senti-lo como o vento. Então, ele vem, e aqui ele veio, ele desceu como o vento. Amém? Então, meus irmãos, o Espírito Santo, ele é assim, né? Nós não podemos tocá-lo, mas nós podemos ouvir a voz dele, como um som que aqui fala, né? E veio do céu como um som, e como um vento veemente e impetuoso, e encheu aquele lugar, né? Então o vento, ele nada mais é do que a movimentação do ar, né? Nós inalamos o ar, o Senhor soprou em nós o espírito de vida, nós inalamos o ar. Então o vento, ele é um movimento forte do ar, e assim é o Espírito Santo. Então nós podemos ouvir o som e nós podemos sentir, né? E o ar, ele é assim, ele preenche o espaço. Então você imagine uma bexiga vazia, onde a gente injeta o ar para que ela possa ser cheia, né? Então a bexiga, ela não tem brilho quando ela está vazia. O brilho dela, a beleza dela é quando ela é enchida com ar. Então, assim somos nós. Então, quando o Espírito Santo vem e nos vem como um vento e nos enche, nós passamos a ser cheios da presença, cheios dele. E é algo inexplicável, é algo tremendo, a plenitude que nós sentimos, a paz, a alegria, você se sente vivo. A presença do Espírito Santo é isso em nossa vida. Nós nos sentimos cheios. É assim que o Espírito Santo, ele vem. E é assim que o Espírito Santo, ele veio em Pentecostes, né? Porque eles estavam aguardando o Espírito Santo. O Senhor Jesus prometeu, né, que o Consolador viria. E foi nesse dia, né, no dia de Pentecostes, aonde o Espírito Santo desceu como um vento veemente e impetuoso. Oh, aleluia! Que você possa sentir aí na sua casa esse vento sobrenatural. E se você não crê, se você não acredita, Deus vai mover aí aonde você está. E Ele vai mostrar para você quem Ele é e o que Ele pode fazer na sua vida, na sua casa e na sua família, como um vento veemente e impetuoso.
Ele virá sobre você, sobre a tua vida, e você vai sentir algo que você nunca sentiu. E uma vez que você foi cheio da presença dele, você não sabe viver em outro lugar. Você não sabe estar em outro lugar que não seja perto dele, que não seja cheio da glória dele. Nós não conseguimos viver porque a nossa essência veio dele. A nossa essência vem de Deus. O sopro de vida foi dado por ele. Então, nós só vamos suprir a nossa falta de Deus quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E quando nós passamos a ter uma vida cheia da presença e cheia da glória desse Deus vivo, tá? Através do Espírito Santo de Deus. Então, esse é o quinto emblema, o vento. Amém? Então, essa série eu só vou conseguir finalizar na semana que vem, porque tem mais um, que é o sexto emblema, que é o fogo. Então, nós só vamos finalizar na semana que vem, tá? Para não ter como eu me estender muito. Amém? Mas em nome de Jesus, que você seja impactado com esta palavra e com esta mensagem. Amém? Agora, vou estar colocando um louvor aqui. Amém? E que neste momento você aí onde você está, se você nunca sentiu esse vento, essa presença, em nome de Jesus, comece a escutar esse louvor. E comece a orar aí. Comece a entrar na presença de Deus. Se você nunca sentiu, que você possa sentir neste momento, através do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Aleluias. Como um vento impetuoso, vem Espírito. Como um vento impetuoso, vem Espírito de Deus. Como um vento impetuoso, vem Espírito. Como um vento impetuoso, vem Espírito de Deus. Oh, sinta aí esse vento do Espírito Santo. Oh, aleluia. Vem Espírito, como vento impetuoso, vem Espírito de Deus, como vento impetuoso, vem Espírito de como vento impetuoso, vem Espírito de Deus. Oh, oh, aleluia. Incendeia E sopra. sobre tudo e sobre todo. Oh, Fogo do Espírito, fôlego de Deus, fogo do Espírito, sopra, sopra, aviva, o Senhor está falando que tem pessoas aí que estão sentindo. Suas pernas estão moles e você está sentindo algo diferente que você nunca sentiu.
Hoje é o dia em que o Senhor transforma a tua vida, a tua história. Hoje Ele vem como um vento impetuoso. Ele, hoje Ele vem sobre a tua vida como um vento impetuoso. E Ele vai fazer, vai balançar as estruturas. As estruturas, o Senhor diz, que serão abaladas. Nunca mais você será a mesma pessoa. Porque uma vez que você sentiu essa presença, esse vento impetuoso, como foi em Pentecostes, nunca mais você será o mesmo. Vento impetuoso, paz, alegria que só Ele pode te dar. E hoje Ele vem. Hoje Ele vem como esse vento impetuoso sobre a tua vida e sobre a tua casa e sobre a tua família. Amém? Tenha um domingo grandemente abençoado. Curte, compartilha essa mensagem, se inscreve no canal para que o YouTube entenda que essa mensagem é relevante e entregue para mais pessoas e que mais pessoas possam ser abençoadas com essa mensagem. Amém? Até semana que vem.